Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão do Gastroped Talks e agora na temporada de 2024 a gente vai discutir o transtorno alimentar pediátrico. Esse artigo é um artigo de revisão que foi publicado no JPGN em 2019. Ele tem um fator de impacto de 2,9, em que ele vai definir o consenso do que seria o Pediatric Feeding Disorders, que nós traduzimos para transtorno alimentar pediátrico. Dentro desse contexto, é colocado que, apesar dos múltiplos mecanismos que são inerentes e da necessidade de cuidados interdisciplinares, o diagnóstico dos transtornos alimentares ele tem sido abordado de uma forma unilateral, com cada disciplina sugerindo sua própria abordagem. Então, essas unilateralidades, geralmente elas não conseguem envolver toda a complexidade dos transtornos alimentares. Então, a Associação Americana de Fonoaudiologia define a disfagia pediátricas em termos de fases prejudicadas de deglutição oral, faríngea e ou esofágica. O diagnóstico da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DMS-5, fala sobre transtorno de ingestão alimentar evitativo restritivo, que a gente conhece como TARI, né? E incorpora complicações nutricionais e reconhece que os transtornos alimentares são comuns em certas condições, no entanto, exige que a gravidade do distúrbio alimentar exceda a associada à condição e exclui especificamente crianças cujo desafio primário é um déficit de habilidade. Historicamente, os transtornos alimentares eles foram definidos usando as terminologias orgânica e não orgânica. Do CID-10, né, o Código Diagnóstico Internacional, ele fala que os transtornos alimentares exigem a ausência de doença orgânica. E outros transtornos alimentares da infância e adolescência, eles usam o código orgânica ou não orgânica, que é pouco específico e muito mal definido. Dentro do transtorno alimentar pediátrico, é proposto, utilizando então a classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde da Organização Mundial de Saúde. Esse termo, então, o objetivo dele é unificar as questões médicas, nutricionais, as habilidades alimentares e ou psicossociais associadas aos transtornos alimentares pediátricos. Então, os critérios diagnósticos, eles devem promover o uso dessa terminologia comum para que a gente possa avançar na prática clínica, na pesquisa e nas políticas de saúde. Então, essa compreensão mais holística do impacto fisiológico e funcional dos transtornos alimentar pediátrica vai incluir os mecanismos que estão aí como as barreiras ambientais, os facilitadores e o mais importante, o impacto na participação na vida diária da família e da comunidade. Os critérios diagnósticos que são propostos nesse artigo, eles resultam de uma deliberação de um painel de especialistas que são versados nos cuidados das crianças com transtornos alimentares, e os critérios diagnósticos, eles foram uma combinação de evidências, quando elas estão disponíveis, e a opinião de especialistas. E por que isso ocorreu? Porque quando havia essa queixa, meu filho não come, qual era a orientação mais comum há décadas atrás? Deixa com fome. A gente já viu que só isso não vai funcionar. Então, como abordar isso e como fazer com que isso tenha uma melhor definição também passa pela uniformidade dos termos. E é isso que esse artigo propõe.
Então, o transtorno alimentar pediátrico ele é definido como uma ingestão oral prejudicada, que não é apropriada para a idade e está associada a alguma disfunção médica, eu traduzi como médica, mas é uma disfunção clínica, né, orgânica, nutricional ou de habilidades alimentares e ou psicossocial. Eles podem ser agudos quando a duração é inferior a 3 meses e crônico com duração igual ou superior a 3 meses. Dentro do padrão de referência proposto para a ingestão oral, a alimentação adequada para a idade significa a aquisição progressiva das habilidades alimentares que vai permitir a transição da amamentação ou da mamadeira para uma alimentação independente de uma variedade de alimentos que sejam adequados para a idade. Então, crianças com atrasos do desenvolvimento, eles podem ter habilidades alimentares apropriadas para o seu nível de desenvolvimento, mas não para a sua idade. Portanto, essas crianças também receberão o diagnóstico de transtorno alimentar pediátrico. Então, na definição proposta, a ingestão oral prejudicada vai se referir à incapacidade de consumir alimentos e líquidos suficientes para atender às necessidades nutricionais e de hidratação. A definição ela exclui a incapacidade de tomar medicamentos ou alimentos atípicos ou alimentos desagradáveis. Para eliminar problemas de alimentação transitórios, resultante de doenças agudas, a ingestão oral prejudicada ela deve ser presente diariamente por pelo menos 2 semanas. E para a gente distinguir o transtorno alimentar pediátrico e os transtornos alimentares, por exemplo, a anorexia nervosa, o transtorno alimentar pediátrico ele deve ser diagnosticado apenas na ausência de distúrbios da imagem corporal. Por exemplo, a ruminação ela pode estar associada ao transtorno alimentar pediátrico, mas a sua mera presença ela não define como transtorno alimentar pediátrico. Então, de acordo com o consenso, a incapacidade vai resultar de prejuízo de fatores pessoais e ambientais que resultam em limitação da atividade ou restrições da participação. Então, o transtorno alimentar pediátrico ele vai resultar numa incapacidade. Por exemplo, a incapacidade prejudicada de comer, que vai levar a restrições ou modificações na participação dessa criança em creches, escolas, casa da avó, outros ambientes, qualquer que sejam eles, que envolvam interação durante as refeições. Então, eles colocam o transtorno alimentar pediátrico com 4 domínios importantes: o domínio médico, o domínio nutricional, as habilidades alimentares e o psicossocial. E devido à interação entre esses domínios, o prejuízo de um pode levar à disfunção em qualquer um dos outros e resultar no transtorno alimentar pediátrico. A incapacidade é resultante das interações entre as condições de saúde, os fatores pessoais e os fatores ambientais. Então, dentro dos fatores médicos, a gente tem a estrutura ou a função prejudicada do trato gastrointestinal superior, cardiológico ou do sistema neurológico, que estão frequentemente associados à disfagia, o que vai resultar numa disfunção em um ou mais domínios alimentares e em transtorno de alimentação pediátrico. As deficiências relacionadas a condições médicas dão origem à disfunção por meio de vários mecanismos. Então, a disfunção do trato gastrointestinal superior está associada ao transtorno alimentar pediátrico, surgindo principalmente de uma alteração ou uma doença no trato gastrointestinal ou secundariamente uma patologia respiratória ou de vias aéreas. Então, anomalias faríngeas e orofaríngeas, elas podem prejudicar a dinâmica e a mecânica da alimentação normal. Por exemplo, doenças inflamatórias do trato gastrointestinal superior também podem prejudicar a alimentação normal. Embora haja as evidências documentadas insuficientes para fazer essa relação com a doença do refluxo gastroesofágico, a associação entre o transtorno alimentar pediátrico e a esofagite eosinofílica já está melhor estudada.
A motilidade e a doença gastrointestinal funcional, elas também podem prejudicar a alimentação, incluindo crianças que têm atresia de esôfago que foi corrigida, pós-funduplicatura e também intolerância ao volume, independente de gastroparesia, em crianças com condições crônicas complexas. E doenças de vias aéreas e dos pulmões são outros componentes importantes da doença aerodigestiva e também podem resultar em transtorno alimentar pediátrico, particularmente em crianças pequenas e que têm taquipneia crônica, onde a coordenação, sucção, deglutição, respiração, ela vai ser mais complicada. E a doença pulmonar crônica da prematuridade frequentemente causa taquipneia e dispneia. Isso também pode afetar a deglutição e a aquisição das habilidades alimentares. A aspiração resultante do transtorno alimentar pediátrico, ela pode se manifestar como infecções do trato respiratório inferior, por exemplo, pneumonia, mas é mais comumente identificada por meio de exames e outras manifestações clínicas, por exemplo, recusa alimentar da criança. A criança com cardiopatia congênita, ela pode exigir hospitalização prolongada, intervenção em cuidados críticos, e isso pode atrasar e prejudicar a aquisição de habilidades alimentares. A cirurgia cardíaca, ela também pode resultar em lesão do nervo faríngeo e levar a uma paralisia da prega vocal esquerda e alterar a proteção das vias aéreas. A hipóxia crônica e possíveis lesões vagais também podem desempenhar um papel na intolerância alimentar e vômitos nessas crianças. E as crianças com deficiências neurológicas têm maior risco de transtorno alimentar pediátrico, especialmente à medida que crescem e atingem pontos em que as necessidades nutricionais excedem as suas habilidades alimentares. Então, geralmente, as crianças que têm atrasos graves, motores e cognitivos, eles têm um maior comprometimento alimentar. Então, a disfagia neurogênica é comum na infância e ela pode se manifestar posteriormente secundária à paralisia cerebral, levando à morbidade e à mortalidade por aspiração crônica. Os transtornos de desenvolvimento, por exemplo, o transtorno do espectro autista, eles também podem estar associados ao transtorno alimentar pediátrico. Finalmente, algumas crianças que consomem calorias que não são adequadas para o crescimento normal, eles podem ter distúrbios dos mecanismos de sinalização do apetite que causa o transtorno alimentar pediátrico. Dentre dos fatores nutricionais, a gente sabe que muitas crianças têm uma restrição de qualidade, quantidade e ou variedade de bebidas e alimentos consumidos, e isso vai colocar em risco de desnutrição, de superalimentação, de deficiência ou toxicidade de nutrientes e também de desidratação. A desnutrição ela é definida como a ingestão de nutrientes insuficiente para atender às necessidades nutricionais, resultando em déficits cumulativos de energia, proteína ou micronutrientes, que podem afetar adversamente o crescimento e o desenvolvimento. A desnutrição vai afetar, então, de 25% a 50% das crianças com transtorno alimentar pediátrico, e é mais prevalente entre aquelas crianças que têm doenças crônicas ou transtorno do neurodesenvolvimento. A diversidade dietética restrita comum do transtorno alimentar pediátrico, ele pode ter uma consequência nutricional muito grave, né? Então, a exclusão de grupos alimentares inteiros, ou seja, a pessoa não come fruta ou não come vegetal, ele pode resultar em deficiências de micronutrientes, apesar da ingestão adequada dos macronutrientes. Então, crianças com ingestão excessiva de alimentos específicos, como bebidas ou suplementos dietéticos, eles podem experimentar, então, um excesso de micronutrientes ou, então, muito raramente, toxicidade. A ingestão excessiva de energia, especialmente naqueles que têm um requisito energético mais baixo, eles podem resultar também em obesidade. Sobre o fator habilidade alimentar, as experiências alimentares alteradas devido a uma lesão ou atraso no desenvolvimento, eles podem levar à deterioração das habilidades alimentares. Então, o atraso no neurodesenvolvimento inibe a alimentação. Isso pode se tornar evidente nos primeiros anos de vida,
quando você tem os períodos em que você tem mudanças na anatomia orofaríngea e também da coordenação neuromuscular. A transição de texturas, o uso de utensílios, os alimentos e as bebidas. Então, você pode ter o prejuízo no funcionamento motor oral, que vai limitar o controle, a manipulação e o trânsito do bolo alimentar de líquidos e sólidos. E isso pode ser caracterizado por uma ingestão insuficiente e desorganizada, um controle inadequado de líquidos e alimentos, uma formação e propulsão do bolo alimentar lenta ou ineficaz, o engasgo e também os resíduos pós-deglutição. A avaliação das estruturas faríngeas e sua função, ela vai requerer uma avaliação instrumental, usando um videodeglutograma ou uma avaliação que é a videoendoscopia da deglutição. O acometimento, então, na sensação laríngea, ela inibe a proteção das vias aéreas e também a deglutição eficiente, e frequentemente está associado a deglutições mal cronometradas e coordenadas durante o trânsito faríngeo, a presença de resíduo faríngeo após a deglutição e também a aspiração silenciosa. As características clínicas do prejuízo sensorial, elas podem incluir aquele engolir audível, muitas ou poucas deglutições por bolo e aquilo que os nossos colegas otorrino falam de choro ou voz molhada. Além disso, as experiências orais inadequadas devido às lesões físicas, déficits de funcionamento neurológico, estrutura ou função oral ou anormal, ela também podem causar prejuízo nas habilidades, na aquisição das habilidades alimentares. Dentro dos fatores psicossociais, podem afetar negativamente o desenvolvimento alimentar e, em última análise, contribuir e manter o transtorno alimentar pediátrico. Então, comportamentos alimentares problemáticos são a disfunção resultante e estão entre as primeiras preocupações que os cuidadores expressam em relação à alimentação de seus filhos. Então, os prejuízos nesses fatores psicossociais na criança e ou no cuidador, eles podem contribuir para a disfunção alimentar e são caracterizados como fatores de desenvolvimento, problemas de saúde mental e comportamental, fatores sociais ou ambientais. Nós vamos detalhar cada um deles. Embora qualquer um desses domínios, eles possam levar à disfunção alimentar, mais comumente o transtorno alimentar pediátrico vai ser resultante da interação de qualquer um de todos esses domínios. Então, sobre os fatores de desenvolvimento, que resultam então em atrasos nas habilidades motoras, na linguagem, na socialização, na cognição, elas podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno alimentar pediátrico. Então, esses transtornos, esses atrasos, frequentemente resultam de uma falta de correspondência entre as habilidades alimentares das crianças e as expectativas dos cuidadores adultos responsáveis pela alimentação na criança. Por exemplo, se as expectativas de um cuidador sobre o que a criança deve comer não estiverem alinhadas com o que a criança come, devido aos atrasos de desenvolvimento e de habilidades, essa falta de congruência ela pode contribuir para que haja uma experiência alimentar ruim, resultando em transtorno alimentar pediátrico. Especialmente quando o cuidador ele persiste em tentar alimentar a criança de uma maneira cronologicamente típica para a idade. Então, os problemas de saúde mental e comportamental na criança, no cuidador ou no binômio criança-cuidador, eles podem influenciar de uma forma muito ruim o comportamento alimentar. Em uma criança, o temperamento desregulado, problemas de saúde mental e comportamental, eles podem aumentar a taxa de comportamento alimentar disruptivo. Em cuidador, o estresse, outros fatores aí que envolvem a saúde mental, podem alterar as interações durante as refeições. E esses fatores, eles podem impactar como o cuidador aborda a situação alimentar, resultando em práticas parentais que tanto podem ser supercontroladores ou muito pouco controladoras. Esses fatores atuam de uma forma bidirecional dentro do binômio criança-cuidador. Entre os fatores sociais e ambientais, isso inclui interações entre o cuidador e a criança e as expectativas culturais dentro de um contexto alimentar, que podem
ter um impacto no comportamento de uma criança durante as refeições. Por exemplo, influências mostrando os filhos que comem tudo e você não come tudo. Outra coisa que é importante é como os cuidadores interpretam os sinais tanto de fome quanto de saciedade da criança, interrompendo então o desenvolvimento de aprendizado positivo sobre a alimentação. E as crenças culturais que o cuidador tem sobre a alimentação e nutrição, que podem não ser consistentes com a expectativa de outras pessoas, o que pode afetar como o cuidador alimenta a criança e como a criança responde. Então, aquela história, vou dar esse clássico aí de colocar limão na língua da criança, porque quem diz que limão é ruim, né? É só um sabor a mais, sabor azedo, mas não quer dizer que seja ruim. Então, tem muita crença que o cuidador leva para a criança e, às vezes, isso leva a não fazer uma adequação aí, uma variação na alimentação. Dos fatores ambientais, a gente sabe que também eles podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno alimentar pediátrico. Então, durante as refeições, um ambiente que vise a distração da criança, a TV, outros dispositivos eletrônicos, ou a alimentação apenas quando a criança está dormindo, né? Aquele clássico, ele não mama, não come de dia, então eu dou mamar à noite. Isso pode impedir que os cuidadores forneçam resposta apropriada ao comportamento durante as refeições. E isso reforça também os comportamentos problemáticos durante as refeições, né? Mesmo que a pessoa seja muito bem intencionada. Isso, por exemplo, né, substitui um alimento recusado por um alimento preferido. Isso porque a criança chora, né? Então, isso de boa intenção, o inferno está cheio. Então, isso também não é bom. E um horário de refeições inadequado, ele pode também afetar o apetite e, consequentemente, o comportamento durante as refeições. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né, é a falta de recursos alimentares. Isso também pode afetar como um cuidador alimenta seu filho, o que pode afetar, consequentemente, o comportamento alimentar da criança. Os distúrbios psicossociais, então, o transtorno alimentar pediátrico, ele pode aparecer como resultado dos danos mencionados anteriormente e geralmente se manifesta de uma das seguintes maneiras: aprender a ter aversão alimentar, que ocorre quando a criança repete experiências físicas ou emocionais dolorosas ou desconfortáveis durante as refeições. Com o tempo, ela vai desenvolver estratégias para evitar essas alimentações aversivas, que ela tem aversão, né? Então, quando as estratégias têm sucesso, os comportamentos aversivos, de aversão, são aprendidos e fortalecidos. O estresse da criança ou do cuidador, e isso se manifesta como emoções negativas ou como um desengajamento durante as refeições. Então, aquela situação que a mãe, normalmente que dá comida para a criança, fala: eu fico, já vou ficando estressada à medida que vai dando a hora de eu dar comida para essa criança, porque eu sei que vai ser difícil, né? Então, esse estresse, essa aflição também é um distúrbio psicossocial. O comportamento disruptivo incompatível com a alimentação são comportamentos que podem ser ativos, por exemplo, empurrar a comida para longe, sair correndo, bater no cuidador, né? Ou passivo, aquele que fecha a boca e se recusa a alimentar. A superseletividade alimentar é definida como comer uma variedade limitada de alimentos ou recusar experimentar novos alimentos, apesar de conseguir consumir uma dieta mais variada. Isso é definido como consumir pequenas quantidades de comida ou líquido ao longo do dia, o que causa uma falsa sensação de saciedade e frequentemente leva a uma redução na ingestão. Então, são estratégias para mitigar a fome. O fracasso ou a falha em avançar na dieta adequada para a idade, apesar de ter uma habilidade adequada, e o uso das estratégias inadequadas pelo cuidador para melhorar o estado nutricional da criança. Então, a gente tem algumas estratégias compensatórias que são funcionais, mas mal adaptadas. Em vez de melhorar o estado nutricional, as estratégias compensatórias mal adaptadas, elas podem perpetuar ou piorar a desnutrição e ou outras manifestações da disfunção alimentar. Exemplos podem ser
dar só os alimentos preferidos, dar comida na boca com uma criança que tem a habilidade de se alimentar sozinha, forçar a alimentação ou dar líquido através da mamadeira numa idade que já não deveria estar com a mamadeira. Então, as conclusões desse artigo é que os critérios diagnósticos propostos, eles vão usar, né, um conceito que vai além dos paradigmas diagnósticos e que não são tão unilaterais. Então, a TAP, como uma ingestão oral restrita, que não é apropriada para a idade e leva à disfunção em pelo menos um dos 4 domínios que a gente discutiu, né, que são relacionados e complementados. E a adoção que a gente tem dessa definição para profissionais de saúde, de todas as disciplinas, é para estabelecer uma terminologia comum que vai ter um impacto generalizado na prática clínica, na educação e na pesquisa. Esses critérios, então, eles visam ter uma mudança para garantir que os bebês e crianças que têm o transtorno alimentar pediátrico tenham o melhor cuidado possível e que as famílias recebam um apoio comunitário mais amplo. Isso também vai ajudar, né, que os familiares e a promoção de oportunidade de treinamento que aumentem para essas pessoas e garantir que as crianças que têm o transtorno alimentar pediátrico tenham acesso para o manejo ideal, né? Embora nem todas as crianças tenham prejuízo nos 4 domínios, a avaliação inicial de cada domínio é recomendada, porque mesmo sintomas e sinais de apresentação, eles podem produzir recomendações específicas de domínios distintos e complementares, que vão ser essenciais para que esse tratamento seja bem sucedido. Então, o cuidado otimizado das crianças com transtorno alimentar pediátrico requer uma equipe multidisciplinar, apesar de muitas vezes isso ser muito difícil, principalmente em nosso meio. Então, promover uma terminologia interdisciplinar que abranja tanto o prejuízo fisiológico quanto o prejuízo da função, vai talvez permitir que a gente consiga comparar resultados de estudos, de programa clínico e também reconhecer os subtipos diagnósticos específicos que vão ter implicações no tratamento e no prognóstico. Outra vantagem é que a gente tem os sistemas que podem ter a capacidade de colaborar com as políticas públicas para que o transtorno alimentar pediátrico seja qualificatório para os serviços de intervenção precoce, e isso para estimular, então, uma mudança aí nas políticas e permitir que essas crianças tenham acesso a serviços de reabilitação, dependendo aí em qual domínio elas sejam classificadas. Então, ao promover essa terminologia interdisciplinar, consistente e abrangente, né, que abrange tanto o prejuízo fisiológico quanto da função, essa definição ela tem o potencial de facilitar a colaboração interdisciplinar, colocar luz nisso, né, porque não é algo muito discutido, promover pesquisas que investiguem as melhores práticas, e isso vai também permitir a comparação entre estudos e programas clínicos, né, e o reconhecimento desses subtipos diagnósticos vão ter implicações tanto no tratamento quanto no prognóstico, né? E isso talvez aí ao longo do tempo, esse reconhecimento possa levar a facilitar as intervenções precoces e um tratamento adequado para cada criança. Esses são os nossos canais. Aqui você tem como acessar a gente também pelos canais Spotify e o Deezer, né? E também os nossos acessos no Instagram. Se você não se inscreveu, inscreva e deixe seu joinha. Obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.